falar no quadro Saúde Animal com nossa querida doutora Andressa Suênia. Ok, aqui de volta com o nosso quadro, né? Agora com a doutora Andressa Suênia. Seja bem-vinda, Andressa, mais uma semana aqui conosco no nosso programa. E hoje a pauta, minha gente, é principais causas de hemorragia nos animais. Um tema importantíssimo que você não pode perder. Boa noite, Yara. Boa noite aos telespectadores da TV Mossoró. Daqui de Mossoró e de toda a região onde a TV Mossoró é transmitida, e aos internautas também, claro, né? Hoje nós vamos falar sobre as principais causas de hemorragias nos animais, né? Muitas pessoas, infelizmente, esperam que o seu animal tenha uma grande hemorragia para poder levar ao médico veterinário. Só que, com as dicas que eu vou dar hoje aqui, você vai começar a observar melhor esses sinais, né? E não deixar que isso aconteça. Claro que se for possível. Em alguns casos, infelizmente, não dá tempo mesmo. Qual é a principal dica, doutora Andressa Suênia? Pois é. Primeiro, assim, as hemorragias são coagulopatias, que são doenças que acometem o sistema de coagulação, que podem ser ou em relação à produção de plaquetas, sim, ou em relação aos fatores de coagulação que podem estar trabalhando de uma forma, digamos assim, uma forma mais lenta. Então, antes de tudo, a causa ela tem que ser determinada. Por quê? A gente vai ver que tratar as hemorragias exige o uso de anticoagulantes. Só que o anticoagulante é um paliativo, não é a causa. Não é tão tratar a causa do problema. E como é que, doutora Andressa, como é que uma pessoa leiga que tem um animalzinho em casa, como é que ela pode detectar o seu animalzinho está com hemorragia? Às vezes as pessoas dizem assim, meu cão começou a sangrar pelo nariz. Sim. O cão late e começa a espirrar sangue, mas às vezes é só um pouquinho, uns pontinhos, a pessoa não dá muita atenção. Existem algumas doenças que a gente vai falar aqui, que é apenas um sinal às vezes breve, de uma grande hemorragia. Como, por exemplo, uma das causas principais de hemorragias é a erliquiose, que é a doença do carrapato. Sim. Essa doença, esse parasita, ele acomete principalmente as plaquetas, que são as células que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, normalmente, o animal que tem erliquiose tem as plaquetas muito baixas. Esse é um dos principais diagnósticos no exame da hematologia. Então, combater o carrapato, por exemplo, é uma boa ação, né, para evitar tanto a erliquiose quanto que o seu animal venha a ter, em algum momento, a hemorragia. Existem outras doenças, como, por exemplo, a leptospirose, que é a doença transmitida pela urina do rato contaminado. Essa doença também causa hemorragias. Mas a hemorragia só é pelo nariz? Não, existem várias partes do corpo que o animal pode sangrar. No caso da leptospirose, por exemplo, que é uma doença que acomete mais o sistema renal, o animal vai urinar sangue. E em alguns casos ele vai vomitar. Mas é mais comum o animal urinar sangue, porque vai acometer o sistema renal, e com isso os rins, a bexiga, o ureter, todo o canal, todo o trato renal vai ser acometido, né? Existe também outra causa muito comum, infelizmente, que é por intoxicação, por envenenamento, né? O veneno que a gente conhece popularmente como mil-gatos, que é um veneno que não tem antídoto, que é comercialmente proibido, né? Não pode ser comercializado, mas infelizmente a gente encontra em todas as esquinas. Um dia vamos falar só sobre intoxicações, viu, Yara? Porque isso é muito importante. Da mesma forma que um animal se intoxica, uma criança pode se intoxicar, um idoso, um adulto. Verdade. E esse veneno, o mil-gatos, ele provoca uma grande hemorragia. Esse caso, infelizmente, nós não temos nada a fazer. Porque na maioria dos casos, o animal vem a óbito mesmo por hemorragia interna. Já ia perguntar esse fator da hemorragia interna, né? Porque quando é externa, como ela bem falou, né, na urina, o nasal, a gente pode perceber, né? Mas a interna, a gente... Os sinais vêm mais rápido e a gente consegue, né, detectar, às vezes até um anticoagulante na hora, a gente consegue reverter a situação. Mas no caso desse tipo de veneno, a especificidade dele é justamente a hemorragia. Então, o animal, infelizmente, não tem muito tempo, porque os órgãos começam a ter uma hemorragia generalizada dos órgãos.
Então, realmente não tem como reverter na maioria dos casos. E como é que a gente faz a questão do diagnóstico, doutora Andressa? Como é Diagnóstico, que principalmente pelo exame clínico, pelo histórico de tudo que aconteceu, né? Porque às vezes, por exemplo, a hemorragia que o animal está tendo é resultante de uma pancada, de um atropelamento, de um ferimento. Sim. Então aí já é outra forma, né, da gente diagnosticar. Mas se não se sabe direito a história desse animal, ele de repente apareceu com essa hemorragia, a principal arma que o médico veterinário tem são os exames complementares, né? Como o exame de sangue, a gente pode fazer hemograma para ver como está as plaquetas, pode fazer uma bioquímica, pode fazer uma ultrassonografia abdominal para ver os órgãos, né? Para ver se tem alguma hemorragia em algum órgão. Órgãos, por exemplo, como o baço. O baço é um órgão extremamente irrigado. Muitas das hemorragias internas, elas partem do baço, né? É um órgão que tem um fluxo sanguíneo muito grande. Então, a gente sabendo onde está localizado e a gravidade do problema, é mais fácil de tratar. E, às vezes, não é só por pancada. Às vezes, são doenças também, como, por exemplo, tumores. Alguns tumores fazem o animal ter hemorragia, né? Não só aqueles tumores que são externos. Porque, por exemplo, o tumor de mama, né? O TVT, que é o tumor venéreo transmissível comum em cadelas e cães. Esses tumores, eles são externos, eles sangram normalmente. Mas o tumor interno, ele pode acometer o órgão de uma certa forma, que ele pode fazer esse órgão também sangrar. E com isso o animal vai ter hemorragia ou anal, né, ou vaginal, dependendo da localização desse tumor. E também tem outra doença muito comum, que às vezes as pessoas não sabem, que é a otite. A inflamação do pavilhão auditivo do animal. O animal começa a sangrar, agora já é em situações que a otite já está crônica. Então, o animal sangra, às vezes, pela própria otite, pela infecção e pela inflamação, ou então porque ele coça muito a orelha e chega a ferir a orelha com a própria unha, né? E esse sangue, quando ele é do canal auditivo externo para o interno, às vezes não é nem a otite que causa, mas uma sarna, por exemplo. A sarna no pavilhão auditivo, na orelha. O animal coça, o sangue entra para o canal auditivo e pode causar otite. Pode ser o inverso também. Né? Então, são muitas as causas que a gente pode ter sangramento no animal e que, consequentemente, se não forem cuidadas, a gente pode ter uma hemorragia. Com certeza. Então, a gente tem que ficar de olho aí para quem tem animalzinho. E a questão do tratamento, doutora Isso. Andressa, Só uma dica de emergência. Se, de repente, seu animal está sangrando, não faça nada além de colocar compressa gelada e leve imediatamente para o médico veterinário. Não tem nada além de ser feito. Nada a ser feito além disso. É emergência, não é nem urgência. Porque a urgência, ela ainda espera 24 horas. A emergência, ela tem que ser imediata. Porque, como eu falei no início, um simples pingo de sangue pode ser o pré-anúncio de uma grande hemorragia. Se for controlado a tempo, o animal pode sobreviver. Senão, às vezes, infelizmente, o animal vem a óbito. Doutora Andressa, existe uma diferença assim, da hemorragia, tipo, que vem a cometer o animal, que tem mais risco, né? A interna ou a externa, ou as duas são? Se considera a hemorragia interna, a menos que seja uma hemorragia de um grande vaso, como por exemplo a veia jugular, né? Para quem não sabe, os animais também têm as veias jugulares. Quando não se trata de uma veia de um grosso calibre, as hemorragias internas elas são mais complicadas, porque elas são imprevisíveis. A gente não está vendo, né? Quando tem um ferimento externo, você faz a compressão do local, coloca uma compressa gelada, né, e leva para o veterinário, e ali você vê que imediatamente já consegue controlar. Mas quando é interno, a gente não tem essa previsão. Né? E de repente o animal pode vomitar, muito sangue, pode ter sangramento muito grande anal, ou então vaginal, ou pelo ouvido também, ou pelo nariz, e a gente não sabe ainda se vai vir mais sangue. Esse é o problema, porque a gente não tem noção do que está acontecendo. Por isso que nesses momentos é importante uma ultrassonografia abdominal. Porque a gente pode ter uma noção, que é um exame mais rápido, né, e a gente pode ter uma noção do que é que realmente está acontecendo e tratar a causa. Existe só para finalizar aqui o nosso papo com a doutora Andressa Suênia, a questão do tratamento. Existe um período de tratamento? No caso dos anticoagulantes, os anticoagulantes eles são utilizados à medida que for necessário, né? Então, em grandes hemorragias, o animal ele tem que ser atendido quantas vezes for necessária. Então, não existe um tempo mínimo de administrar, fazer uma administração e outra de anticoagulante. Se eu conseguir controlar,
aí suspende ou então se estende um pouco mais uma administração e outra. Mas o mais importante é tratar a causa. Porque não é importante só estancar o sangramento. Se a causa não for combatida, esse animal vai voltar a sangrar. E esse é o grande problema, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, se na hora vai ter um veterinário disponível para atender, né? Se esse veterinário vai estar preparado com a medicação adequada. Então não arrisque, não espere a urgência virar emergência. Com certeza, seus cãezinhos aí, eu tenho o meu, e quando ele fica meio que doente, né, qualquer coisa, a gente já fica com uma preocupação demais, e fica essas dicas aí da doutora Andressa Suênia para você. Você fica aí atento, né, a qualquer movimento, a qualquer, se o seu cãozinho ou qualquer outro animal tá meio que caidinho, você já leva, eu acredito que você já leva lá pro médico, né, para que ele possa tomar os devidos cuidados. Filhotes de labrador à venda, doutora Andressa Suênia? Filhotes de labrador à venda. Certo, tá aí todos os contatos de Andressa, telefone, site. Eu quero mandar um abraço. Todo? Por falar em hemorragia, hoje eu fiz um atendimento de hemorragia, de um hamster com hemorragia, né? Para quem não sabe, todos os animais têm vasos sanguíneos e podem sangrar, né? Um abraço para a Sueli, para a Júlia e para a Soares, eles estão lá no Sumaré e assistindo a TV Mossoró. E o hamster está bem? Está bem, graças a Deus. Está bem. Foi atendido rápido, né, doutora Andressa? Eu queria também fazer um apelo, até deixei a foto aqui com o Sadraque. Pois não, Sadraque. De um animal que está perdido. Esse animal, Floquinho, o nome dele, ele foi